projeto é a avaliação da arquitetura empresarial sob ótica da interoperabilidade dos requisitos da indústria 4.0 através de métodos multicritério. As organizações no mundo todo estão passando por uma grande transformação de negócios para digitalizar os seus ativos usando tecnologia, a era da indústria 4.0 e da transformação digital. Para poder realizar essa transformação, são necessárias certas ferramentas que visam ajudar essa transição, sendo as principais a arquitetura empresarial e seus princípios, assim como a interoperabilidade. A arquitetura empresarial é um método e um princípio organizador que alinha objetivos e estratégias funcionais de negócios a uma estratégia de TI e plano de execução. Ela fornece um guia para direcionar a evolução e transformação das empresas com tecnologia. Os princípios são um conceito-chave na definição de IA. Eles auxiliam no reconhecimento da visão da organização e na validação dos resultados. Outro fator atrelado a uma IA efetiva é a interoperabilidade, sendo ela responsável por determinar a capacidade de interoperação entre duas entidades distintas, sejam elas software, processos ou organizações. Bem, o presente trabalho ele teve como objetivo realizar uma avaliação da arquitetura empresarial de uma montadora do setor automobilístico através de uma análise dos princípios de arquitetura do framework empregado pela empresa, o TOGAF, e sob a ótica da interoperabilidade e os requisitos da indústria 4.0, por meio da utilização das principais tecnologias no âmbito da transformação digital, sendo isso realizado através de métodos multicritério. Para a realização deste trabalho, foi necessário realizar um levantamento dos princípios de arquitetura do framework utilizado pela empresa analisada, GAF. Esse framework ele é uma estrutura comprovada de arquitetura empresarial usada pelas principais organizações mundiais, visando o aumento da eficácia dos negócios. Esse levantamento dos princípios foi realizado pela colaboradora mestranda Isabelle Hahnemann, e através da análise ela foi capaz de levantar 21 princípios de arquitetura. Essa tabela aqui ela apresenta os princípios levantados, e como é possível perceber, a interoperabilidade se encontra como um desses princípios, aqui o 21º, no caso. Foi também necessário realizar uma revisão bibliográfica para identificar as principais tecnologias de transformação digital aplicadas no âmbito da arquitetura empresarial. Essa revisão foi realizada através da utilização da base de dados Scopus, sendo que as palavras-chave utilizadas, como pode se reparar aqui pelo quadro, foram Enterprise Architecture, or TOGAF, and Technologies, or Digital Transformation Technologies. Esse levantamento chegou-se a 5 principais tecnologias, sendo elas Artificial Intelligence, AI, Big Data, Cloud Computing, Cyber Physical Systems e Internet of Things, IoT. AI é o domínio da ciência e engenharia relacionada a teorias e práticas de desenvolvimento de sistemas que exibem características normalmente associadas à inteligência de comportamento humano, ou seja, seu principal objetivo é entender os princípios que possibilita o comportamento inteligente em humanos, animais e agentes artificiais. Big Data é o desenvolvimento tecnológico na área de armazenamento e processamento de dados, que oferece a possibilidade de lidar com os aumentos crescentes nos volumes de dados que se apresentam em períodos cada vez menores de tempo. Cloud Computing, ou computação em nuvem, ele executa todas as tarefas computacionais pela internet, usando técnicas de virtualização. Os Cyber Physical Systems, ou sistemas ciberfísicos, são sistemas de entidades computacionais colaborativos que apresentam uma conexão intensa com o mundo físico circundante e seus processos em andamento, fornecendo e utilizando, ao mesmo tempo, serviços de acesso a dados e processamento de dados disponíveis na internet. Aqui na figura dá para perceber que normalmente algumas empresas são nesse formato aqui, e o CPS, que é o Cyber Physical Systems, seria uma conexão de tudo. Tudo estaria conectado.
último Internet of Things, ou Internet das Coisas, ele integra diversas tecnologias para transmitir informação de fonte que não são apenas pessoas, mas também objetos reais e virtualizados que fazem parte do ambiente que o serviço é entregue para os usuários. Esses dados eles devem se tornar uma espécie de base informativa comum para que diferentes aplicativos possam compartilhar livremente, em escala global, as fontes dessas informações. Os princípios e as tecnologias levantados foram então utilizados no método multicritério Prometê, a fim de elaborar um modelo de decisão para avaliar os impactos das tecnologias de transformação digital da indústria 4.0 sob os princípios de arquitetura propostos pelo TOGAF. Foi escolhido o Prometê em razão do mesmo se adaptar bem a problemas onde um número finito de alternativas deve ser ranqueado, de acordo com múltiplos critérios que podem vir a ser conflitantes. Nessa análise, utilizou-se uma escala de avaliação qualitativa 5-point para avaliar o nível de influência das tecnologias para cada princípio. Para perceber aqui nessa região aqui, que aqui foram feitas as avaliações com essa escala 5-point. Na imagem também dá para perceber que as tecnologias foram inseridas aqui nessa canto inferior esquerdo, sob Evaluations, enquanto que os 21 princípios foram colocados um ao lado do outro, como pode-se perceber aqui. Bem, através dos levantamentos de dados realizados e com a ajuda de experts, foi possível obter os dados relativos ao Prometê. Nele, para cada opção, 2 índices são calculados. O fluxo positivo, que representa o quanto uma certa alternativa é melhor que as outras, e o fluxo negativo, que expressa quanto uma alternativa é superada pelas demais. Com a aplicação dos dados, foram então gerados os índices de fluxo positivo, de negativo e o fluxo total, que é o positivo menos o negativo. Cada uma dessas tecnologias aqui. Com a aplicação dos dados, percebe-se que o fluxo total de Big Data, Cloud Computing e IoT é positivo. Já os fluxos de AI e Cyber Physical Systems são negativos, ou seja, eles apresentam um fluxo negativo maior do que o positivo, ou seja, eles são superados pelos demais. Por meio desses dados, pode-se determinar que a tecnologia com maior impacto nos princípios é a Big Data, seguido pela Cloud Computing, fluxos de 0,30 e 0,27, respectivamente. Essa outra imagem aqui, ela representa graficamente o resultado obtido. Como é possível observar, Big Data, Cloud Computing e IoT se encontram na porção verde, ou seja, a positiva do gráfico, enquanto que AI e Cyber Physical Systems se encontram na porção vermelha, a negativa. Conforme os dados, foi possível perceber que Big Data e Cloud Computing são as tecnologias com maior impacto nos princípios de arquitetura do TOGAF, e chegou-se a resultados satisfatórios, sendo que os dados gerados nessa pesquisa podem ser utilizados pela empresa caso a mesma decida investir em uma tecnologia visando a melhora da adequação aos princípios do framework de arquitetura TOGAF. Gostaria de agradecer a todos que tornaram essa experiência possível, a PUC, ao programa PIBIC, a Fundação Araucária, meu orientador, professor Loures, e a minha colaboradora, Isabelle Hahnemann. Essa foi uma experiência muito gratificante e fico feliz de poder ter feito parte. Obrigada.